Por que eu vim aqui fazer isso? Eu tinha um plano, né, para esse ano, que eu acho que os fãs iam achar o plano bem daqueles de antigamente. E a gente, depois do meu aniversário, eu ia dar uma sumida das redes sociais, eu ia aparecer só para coisas de trabalho, de publicidade. E tô trabalhando num projeto bem diferente, bem específico, né? Bem específico. E depois eu apareceria, depois de muito vocês desejarem e se perguntarem por onde eu andava e etc. Eu apareceria com esse projeto super bem planejado e uma estética e uma coisa de imagem, como a gente fez com Funk Generation, que era, enfim, tudo conversando bastante. A gente faria isso esse ano. Aconteceu alguns imprevistos no caminho, né, de saírem algumas notas na imprensa sobre eu estar desfigurada, ou de eu ter voltado dos Estados Unidos com um dreno na cara, numa emergência e etc. E ter pegado uma bactéria numa cirurgia, coisa que seria bem perigoso, né? Eu estaria, sei lá, acamada nesse caso. E eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas achando que eu tava na cova, com o pé na cova já, super mal, super cagada. E então a gente resolveu, e a gente entende que isso acontece, né? Pessoa pública, acontece isso. Não tô aqui pra julgar o interesse das pessoas em o que elas se interessam em saber ou não saber. Tá tudo certo. A vida é como é. E eu decidi aparecer nos stories. Eu já tava levando uma vida normal. Decidi aparecer nos stories. Pra não ficar essa tensão no ar de que eu tava, sei lá, com o pé na cova, no hospital, desfigurada e etc. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume. Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos atrás. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que eu tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que eu fiz, ninguém nem descobriu e ninguém nem percebeu. E nem se falou sobre isso. E tá tudo certo. E dessa vez, não foi dessa forma. Acontece que eu tenho visto muito se falar na internet sobre o quanto que eu influencio as pessoas, os jovens, as mulheres, de maneira equivocada, a não se aceitar, a não aceitar a própria cara, a ficar se mexendo o tempo todo, e etc. Ou que eu tô com um problema psicológico de imagem e de ficar me trocando e etc. Bom, eu penso que se eu tivesse com um problema, ou se eu tivesse com um problema psicológico grave, triste, sério, seria ainda mais triste e mais horrível pra minha vida, né? Pra vida de qualquer pessoa que esteja com um problema, né? Como dizem, ver todo mundo falando disso como se fosse dessa forma, né? Poderia ficar muito ruim verdadeiramente pra mim. Aí sim poderia virar algo bem ruim, psicológico, né? Na minha opinião. E acho que as pessoas têm muito esse costume, né? Fazem isso com muitas pessoas sobre a perspectiva de que a pessoa escolheu ser famosa, tá aí pra isso. Então não sei se a pessoa... Então quer dizer que se alguém sair com a bolsa aberta na rua, tá pedindo e pode ser roubado e tá tudo bem roubar? Não sei. Então se a pessoa escolheu ser famosa, tá tudo bem, e acabar com o psicológico dela até ela ficar doida. Enfim, eu tô ótima.